por esse reencontro, esse tempo especial com a Tua Palavra. Rogamos a graça e a direção do Teu Espírito Santo para que seja um momento em que Tu te assenhoreis deste espaço e deste tempo de nossos corações, para que o Teu Espírito nos ministre, nos faça ir além do mero entendimento, além da mera letra, para nos apercebermos as coisas que de Tua parte nos são dadas a saber. Pedimos que na Tua misericórdia nos ajudes a alcançar, ó Pai, a ministração da revelação da Tua Palavra, para que sejamos edificados, para que cresçamos na graça em Cristo Jesus, para que possamos caminhar na direção do propósito com que nos tens ensinado estas coisas, de maneira que, conforme Paulo recomendou a Timóteo, o nosso conhecimento seja notório a todos. E isso signifique em redundar de louvor e glória ao santo nome de Teu Filho Jesus. Nós te bendizemos e rogamos que trates conosco, nos ensines, nos guies e que Tu te sirvas da ministração desta palavra para curar nossa alma, tratar com o nosso ser, segundo a Tua santa vontade, por meio de Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Então, na sequência do nosso estudo da tipologia, começar a considerar o tabernáculo. Esta apostila que vocês têm em mãos é só para facilitar o andamento do assunto, mesmo porque para dar mais visibilidade, já que nós vamos estar falando de medidas, tamanhos, espaços. Você já pode dar uma olhadinha no que você tem aí atrás dessa outra folha, que é uma figura, né? É uma figura, uma ilustração que alguém fez do tabernáculo. Você vai perceber que os muros do tabernáculo, essa estrutura bem grande que você vê aí, ela era formada de tábuas de acácia, que tinham esse reforço superior com argolas de prata, onde as cortinas eram penduradas, encobrindo a visão da parte do povo. Esse espaço que você está vendo aí tem 50 metros de comprimento e 25 de largura. Esta porta tem 10 metros de largura. Então essas são as medições da parte externa do tabernáculo. Porque o tabernáculo mesmo é o que você vai ter naquele quadradinho que está lá atrás. Entende? Tudo isso aqui compõe o tabernáculo, mas é a parte externa considerada átrio. O tabernáculo mesmo é aquilo que parece um quadradinho que está lá atrás, que na verdade não é um quadradinho, é uma estrutura de 13,80 metros por 4,60 de largura. Então é uma estrutura retangular com 4,60 por 13,80. Dividida em duas repartições, em duas partes. A primeira com 9,20 metros, que era chamado Santo Lugar, e a segunda com 4,60 metros, que é o Santo dos Santos. A planta está aí do outro lado. Você vai poder perceber isso aí. E nesta planta, o que você vai ver são os altares, a disposição dos altares, que é o assunto, é o tema do nosso assunto na abordagem sobre o tabernáculo. Todos os altares estão aí. O altar do sacrifício ou do holocausto, que é o primeiro. O altar da purificação, que está aí escrito como fonte batismal, né? Mas é que quem desenhou isso aqui era batista, então ele não podia perder a oportunidade de chamar isso aqui de fonte batismal. Verdade, viu? Estou falando verdade. Depois você vai ter altar da purificação, ou pia da purificação. Depois você vai ter, já no lugar santo, chamado aqui de local sagrado, o altar da mesa dos pães da proposição, que é esse que está aí do lado direito, embaixo, do local sagrado, ou lugar santo, não é? À esquerda, o candelabro, com as lâmpadas, todo de ouro, já encostando bem próximo da cortina do Santo dos Santos, que separava o Santo dos Santos do Santo Lugar, que eles estão chamando aí de terceira cortina, você vai ter o altar de incenso. A partir do altar de incenso, entra-se no Santo dos Santos, onde só existe a arca e as coisas, os objetos que estão dentro dela, como nós veremos. Então você vai ter 5 altares de acesso ao Santo dos Santos. 5 altares. 2 externos de acesso ao lugar sagrado, 3 internos no santo lugar, local sagrado, e esses 3, junto aos 2 externos que ficam no átrio, que compõem os 5 altares de acessibilidade ou de acesso ao Santo dos Santos. Então agora a gente começa as considerações a respeito do tabernáculo, vocês vão poder acompanhar pela apostila que está aí em mãos. Nós vamos começar isso tudo lendo esses textos que temos aí. O primeiro texto, que é o de Apocalipse 21:3, é significativo por causa
da questão que fez o autor do texto, o Espírito Santo, usando João, de registrar como verbo o tabernáculo. Então isso se tornou significativo porque ele mostra qual é a consumação do plano de Deus. Capítulo 21 de Apocalipse está falando da igreja já consumada, a Nova Jerusalém, a igreja que desce dos céus. Então no versículo 3 o texto diz assim: ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Quando o texto diz agora, está se referindo ao momento em que a igreja se manifesta de maneira visível com o título de Nova Jerusalém, que desce dos céus. Ali, tudo já está consumado. Então é muito significativo ele dizer assim: eis aí o tabernáculo de Deus, ou agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus estará no meio deles. Para mostrar que esta é a consumação final. Logo, se a consumação final fala dessa plenitude de Deus nos remidos, como sendo um tabernáculo, este tabernáculo então tem, na tipologia, na didática de Deus, um significado sui generis. Tem sim. Ele vai significar para nós a nossa evolução espiritual, nossa caminhada espiritual até atingir o propósito supremo de Deus nas nossas vidas. Então vamos aos textos de Hebreus, vamos falar do tabernáculo para nós, e o texto de Êxodo, que já fala da ordem e da forma como Deus especifica a ordem para a construção do tabernáculo. Então eu vou ler Hebreus capítulo 8, claro que não voltaremos a esses textos na continuação do estudo do tabernáculo, porque não vai ser necessário, desde que você o mantenha, diante de seus olhos, na sua mente, à medida que a gente for avançando no estudo do tabernáculo. Então, capítulo 8, nós leremos versículos 1 e 2 e versículo 9. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Agora, versículo 9. Não, é 8, não, é 9, de 1 a 12, não é versículo 9. Veja só, os versículos 1 e 2 do capítulo 8 que nós lemos, está fazendo menção de um verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem, dizendo que Jesus adentrou a esse verdadeiro tabernáculo depois que ele foi recebido no céu. Veja, quando Deus dá ordem a Moisés de construir o tabernáculo, ele mostra isso lá no Monte Sião, ele mostra para Moisés um modelo, e diz assim a Moisés: cuide para fazer de acordo com o modelo que te foi mostrado. O autor de Hebreus está dizendo que o tabernáculo seria uma cópia, uma réplica. Por isso é que o mesmo texto de Hebreus, no outro lugar, vai dizer para nós que estas coisas são sombra das coisas futuras, daquilo que seria o lugar do céu. Agora, se você for pensar, tanto quanto na linguagem simbólica de Apocalipse, no céu como sendo um espaço constituído de ruas de ouro e cristal, você vai empobrecê-lo. Se você for pensar num tabernáculo erigido no céu para receber milhões de milhões, miríades de miríades, que é a ordem dos salvos, conforme está escrito em Apocalipse, você vai reduzi-lo se pensar que lá é um espaço com 5 altares. Primeira coisa que você tem de entender: o primeiro altar já não teria mais por que ter razão de existir, certo? O segundo, menos ainda, que o segundo é de purificação. O primeiro é sacrifício pelo pecado. Você já leu o Apocalipse dizendo que lá não entra pecado, certo? O segundo é de purificação. Então, perde todo sentido. Bem, sobraria apenas um altar, 2 altares. A mesa dos pães da proposição e o altar de incenso, porque no céu, se você abrir a boca, está orando, e aí você vai comer do pão da vida, a vida toda. Então esses 2 altares seriam os únicos que existiriam. Pensar nisso é empobrecer demais a revelação de Deus. Logo, se Jesus adentrou ao verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem, esta é uma linguagem de plenitude divina, de eternidade.
para falar que o tabernáculo não é expressão para mim e você que somos cristãos, não o israelita, mas para nós que somos cristãos, não é expressão de movimentos físicos, movimentos culticos, movimentos ritualísticos. Não é. Era para Israel, não é para nós. Não existe mais, em nenhum momento da nossa história de fé, lugar para um altar que seja. Não existe. Aqui estão as sombras. Aqui está o tipo do que tem de acontecer espiritualmente com você. Só que temos algo importante a considerar aqui. O tabernáculo, talvez eu repita isso várias vezes, eu espero que eu repita. O tabernáculo, para nós, é o modelo de um movimento espiritual. Por isso que eu estou falando de propósito. Toda tipologia é a didática de Deus. O tabernáculo não seria menos didática, pelo contrário, é maior didática ainda do que qualquer outro tipo que você ouça, mesmo a serpente de bronze. Então, o tabernáculo, como modelo e didática, vai nos falar de movimento espiritual. Movimento espiritual. Esta é a razão, gente, porque às vezes a gente tem mesmo, sem querer cair no pedantismo, de se fazer meio cri-cri, com certas liberdades que a gente se permite. E aí alguém diz, está fazendo questão de picuinhas. Não, cuidado, na confissão não há picuinhas. Na confissão a picuinha pode ser uma cunha. Sabe o que é cunha? Ela entra na primeira brecha, aumenta a brecha, você vai aumentando o tamanho da cunha, até que toda a estrutura cai. Então tem que ter cuidado com as picuinhas. Chamar isso aqui, por exemplo, de altar, chamar o púlpito de um espaço, começa que quando você já chama o espaço de culto de casa de Deus, você já blasfemou, já começou por aí, você já está praticando uma blasfêmia, se não chegar à heresia. Agora, dizer que o que tem lá dentro, ou que lá dentro tem um altar, sem perdão, viu? Então a gente precisa aprender estas coisas, ainda que tendo que ser chato com as picuinhas, porque elas são comprometedoras, elas afetam a nossa inteligência espiritual, sabedoria. Inteligência espiritual traduz-se por sabedoria. Elas depõem contra, porque na sabedoria espiritual você tem que ter critérios e zelos, não permitir coisas que traduzem paganismo por detrás, entende? Traduzem não meramente falta de conhecimento mas preguiça espiritual, regressão a estágios primitivos da fé. É preciso ter cuidado. Então a gente tem que estar atentando bastante para isso. Uma outra coisa que antes de ler o texto do capítulo 9 de Hebreus, eu quero ler com vocês, é o texto do capítulo... Não é o capítulo 2. Vocês vão achar para mim, porque eu estou com a Bíblia nova, mudaram a minha Bíblia, minhas filhas, minha mulher me deram essa aqui, a outra foi Letícia que deu, elas me deram essa aqui, que disseram que aquela já está muito rasgadinha, e eu adoro ficar usando aquela, aí eu vou usar essa aqui, então eu fico perdidinho. Então vocês vão achar aí para mim, é o texto de Hebreus, em que, já achei, é o capítulo 6, versículo 1, texto de Hebreus em que o autor diz assim, 6:1, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Ele está chamando estes elementos de doutrina da carreira cristã de rudimentos, de coisas básicas, fundamentos. Olha o que ele incluiu ali. A doutrina da ressurreição dos mortos, de que grande parcela cristã e evangélica nada entende, ou pouco entende. Ele chamou de rudimento. Batismo, imposição de mãos, fé em Deus, ele está chamando isso tudo de rudimento, de base. E dizendo, vamos deixar isso de lado agora e vamos para coisas mais profundas. Então, quando você não se preocupa em sair dos rudimentos, você se apequena espiritualmente. Isso é ruim para a sua fé, porque isso afeta a sua fé. Isso passa a compor conteúdos da sua fé, que você vai traduzir na sua vida espiritual com Deus. Então você vai virando pigmeu espiritual. Isso é terrível, muito ruim, porque a Bíblia te manda crescer, crescer, crescer. E Paulo tem um grande lamento com o autor de Hebreus.
repete quando ele fala dos crentes que, por não crescerem, continuaram crianças espirituais. E aí ele vem dizer algo que é muito ruim. Ele diz que ele traduz criança espiritual por carnais. É muito ruim isso. Então vamos aqui, capítulo 9. Sim, com isso tudo eu quero mostrar a você que o que está aqui no capítulo 6, versículos que eu li aí, de 1 a 3, você vai ver na caminhada dos altares, que é justamente isso que temos que pensar, que Deus chama de rudimentos, porque Ele quer te levar para o último espaço, a última cortina, não é? Na sua vida espiritual. Bem, capítulo 9, 1 a 12. Aí você vai ter que ter paciência em cima da longa leitura. Ora, a primeira aliança, estamos falando dessa aqui, em que o tabernáculo foi construído, certo? O autor está falando. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno, é o tabernáculo. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Bem, aqui há um ponto que eu quero salientar antes que alguém venha dizer: opa, tem um engano aí. Ele está dizendo que no lugar santíssimo está o altar de incenso todo de ouro e o altar de incenso fica do lado de fora. No lugar santíssimo só fica a arca. Presta atenção. O autor de Hebreus, embora esteja se referindo ao tabernáculo terreno, ele está tendo a visão... Não, ele está tendo a visão da nova realidade. O véu se rasgou, a divisão acabou, certo? Então ele está vendo que o simbolismo do altar do incenso já pertence à expressão maior da intimidade com Deus. Vamos continuar. Onde se encontrava o altar de incenso, o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, a primeira parte, não é? Para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração ou figura para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Bem, ele já acabou de dizer aqui, isso, e já acabou de dizer que eram ilustrações de coisas superiores, certo? E por serem só ilustrações, eram ineficazes para santificar, para produzir a adoração perfeita. O que a gente pode depreender imediatamente daí? Não precisaríamos ter esse texto de Hebreus 9:12. Mediante o que já falamos aqui, nem precisaríamos de Hebreus 9:12 para concluir que esse tipo de culto, de processo que se prende a objetos, segundo o autor de Hebreus, é ineficaz para produzir ou santificar perfeitamente a consciência do adorador. É o que ele disse. Por quê? Porque é apenas sombra. Se você fica com a sombra, se você fica com a réplica, você não chega ao original. Isso vale para a nossa forma, os utensílios de que se servem alguns evangélicos nesta geração, pensando que com isso estão se tornando mais crentes, muito espirituais e se aproximando de Deus, quanto vale para os católicos que se servem de imagens, que se servem de objetos e outras coisas mais. Não podemos atualmente mais falar só de católicos servindo-se de objetos, já que existe uma ala protestante que está se servindo muito de objeto nos dias de hoje para se entender cristão. Então, nós incorremos no risco, e vemos muita gente fazendo isso, comunidades inteiras, de repetir as fórmulas do tabernáculo, usar sombras. Comecemos pela questão do templo. O templo é
a maior expressão de paganismo da fé evangélica de que já se ouviu falar, a começar pelo fato de que na mentalidade geral, e isso muito endossada pelos líderes do templo, o templo é sagrado, é chamado de casa de Deus. É um problema muito grave que nós temos há 500 anos. Há 500 anos. Não se pensa, não tem como se conceber em termos de missões transculturais, porque missões transculturais, via de regra, são feitas por grupos denominacionais. Então eu estou falando de grupos presbiterianos, batistas, metodistas, até congregacionais conseguem fazer missões transculturais. Estou falando de assembleanos, etc. Não se concebe a ideia de fazer missão lá na outra terra sem que um dia eu assuma que ela deu certo porque instalou-se o templo da minha denominação lá. Não se concebe. O único referendo, a única estatística comprobatória de que aquela missão na qual se investiu o obreiro e tempo e dinheiro deu certo é porque ele ergueu um templo. Se ele não construir o templo, essa missão não é eficaz ou não está validada, mesmo que esse templo seja de pau a pique, especialmente se puder botar uma placa na frente. Isso é muito sério, porque veja só, nós vivemos uma espécie de mal necessário. Nós precisamos de um espaço onde podemos nos reunir, não é verdade? É inevitável. A igreja se servia de casas. A igreja era totalmente doméstica. Mas é evidente que a igreja de Constantino, a igreja profana, ela estabeleceu o templo. Foi a mãe dele. Lembra? Estudamos isso aqui, que criou as basílicas. A partir daí, isso pegou fogo e ficou. Então a igreja da Reforma herdou isso e não mudou, porque ela precisava se fazer valer e acreditar. A igreja da Reforma precisava dizer a outra igreja que ela estava funcionando, que ela tinha fiéis e que ela tinha um clero. Já foi o outro erro. Aí ela estabeleceu um clero. Não há como conceber clero sem templo. Entende? Não tem como. É a mesma coisa que você dizer, mal comparando, mas é como se você dissesse que você está construindo um barco e não tem estaleiro. Então ninguém vai acreditar que haja engenheiros trabalhando ali dentro, soldadores, etc. Bem, então como é que eu posso dizer que eu tenho um clero se eu não tenho um templo para validar o clero? Pior do que isso, validamos o clero na medida em que o templo fica bem sucedido, ou seja, na medida em que eu aumento o templo ou enfeito o templo. Então, primeiro referêndum de um ministério bem sucedido, o tamanho do templo e os adereços do templo. Isso é muito sério. Então o templo não tem nada a ver com a igreja e a assembleia, reunião de pessoas. Não, o templo e igreja são duas coisas incompatíveis. Não tem nada a ver. O templo é uma concessão que Deus fez a Israel antigo e que a igreja não reconheceu. Foram os evangélicos que reconheceram. A igreja não reconheceu. Porque a igreja sabia que aquilo que o próprio Senhor Jesus chamou de casa de oração e casa do meu Pai era uma concessão ao primitivismo espiritual de Israel, que não se justificava mais para a igreja, para a quem ele declarou que ela era o templo e casa espiritual, e que o espírito dela habitava lá dentro. Essa experiência não pertencia a Israel, passou a pertencer à igreja. Certo? Então, essa validação, ela tem política e conveniência por detrás, profano e secular, só. Ela não tem nada de Deus. Mas todas as coisas espirituais ficam sendo mensuradas e validadas a partir dessa visibilidade de ministério, que é templo. Então, o que depõe contra isso, o que mais fere, o que mais incomoda? Observe, a estatística ainda no Brasil que prevalece é de, na média, 3% do orçamento da igreja organizada ser encaminhado, 3% ser encaminhado para missões. 97% são consumidos para a manutenção do que se chama regularmente do culto, despesas do culto, que é manutenção do templo, que absorve mais de 50%, e o resto que fica por conta das despesas, ações sociais e manutenção de ministério, pastor, obreiro que está ali dentro, despesa de contas, manutenção do templo. Então, o que você vê como sendo prevalecendo na experiência evangélica odierna? Um pastor que não seja tonto, se ele quer que as coisas funcionem direitinho, ele chega para a igreja e diz: irmãos, nós vamos
levantar recursos ou fundar um fundo de missões para sustentar tantos obreiros em tal lugar, e aí ele começa a fazer apelo e o povo contribui. Quando ele disser, nós vamos fazer uma campanha para instalar o som do nosso templo, a estatística vai mostrar que ele vai ter 80% de adesão para o segundo apelo, 20% para o primeiro. Entende? O templo é casa de Deus. Porque o templo é casa de Deus, o que está por detrás disso aí? O que eu puser na casa de Deus, eu pus para Deus. Aí eu fico bem na fita. Ninguém precisa dizer isso. Isso está lá no miolo da estrutura psíquica do ser humano, entende? Endossado por uma coisa chamada santidade evangélica. Então, por isso é que eu estou dizendo que ainda a nossa confissão nesta geração se serve dos utensílios do templo, valida coisas para a adoração. Há uma necessidade mundana no cristão de ter visibilidade para as suas experiências espirituais. Então, ele consegue enxergar validade para o seu dinheiro naquilo que se põe no ornamento do templo, mas não consegue enxergar quando é para botar um obreiro lá no Deus me livre para socorrer alguém. Sim. Quando ele usa a fruta também, usa o uso. Claro, ele está usufruindo. Aí já é o outro lado que eu chamo até de maldoso. Dentro do componente místico da relação dele com a divindade, o templo é vamos dizer, uma referência. Palpável e físico. Referência, deu visibilidade. Oferecer o seu comércio com a divindade. Exatamente, ele está fazendo, ele tem por que fazer troca, certo? Isso. E que ele vê o resultado, certo? Eu não estou vendo o dinheiro que estou administrando, que eu dei para o missionário que está na Conchinchina, mas aqui eu vi, de fato, o pastor disse que ia colocar uma coluna nova, a coluna está ali. E aí, ali eu dou 80%, 20% fica para missões. 3%, isso tiver campanha, certo? Agora, 3% é a estatística média de orçamento de igreja organizada para missões. 3%. 3%. Nós tínhamos, no Brasil, não vou entrar em detalhes, porque isso tudo está sendo filmado, né? Nós tínhamos no Brasil, publicado na Eclésia, publicado em outras revistas, através de estatísticas, levantamentos, etc. Até um dos irmãos aí que tem muito contato com vocês também fez essa estatística muitos anos atrás. Comprovadamente, uma única igreja evangélica, número 01, uma única igreja evangélica que até 15 anos atrás, 16 anos, ela tinha investimento de 50% do seu orçamento em missões. E era a única no Brasil inteiro. Esse Brasil de 25 milhões de crentes, de não sei quantas centenas de ordens evangélicas. Uma única igreja, não é uma denominação, uma única igreja de uma denominação, que era uma das menores, ela comprometia, não era 50%, eram 57% do seu orçamento com missões. Mas de verdade, não era aquela conversa de missões. O sujeito comprou uma folhinha e disse que investiu em missões. Não, missão. O obreiro lá não sei aonde, lá no Deus me livre, e eles mandando dinheiro para sustentar o obreiro lá, pagando a viagem e mandando a roupa e tarará. Hoje, essa mesma igreja não consegue arrecadar 5% para missões com que mantém os seus obreiros do campo. Em 15 anos. Essa outra estatística ninguém fez, né? Reduziu-se 5%. Eu participava de um culto numa igreja aqui no ABC, na Grande São Paulo, e eu estava lá tão em paz, é isso que eu falei, né? Aquela brincadeira ali que a gente fez agora, dizendo, por que Lécio veio dessa notícia antes do culto, que ele veio falar de Sila Malafaia? Aí, por que não falou depois, né? Falou antes. Eu estava lá antes de pregar, escuto o pastor falando, irmãos, nós conseguimos chegar ao número lá, sei lá, R$1.200, tem muitos anos já, gente, R$1.200 do nosso fundo missionário para ajudar a sustentar os 8 missionários que estão, com que a igreja está comprometida no nosso fundo e tal. 1.200, naquele tempo, R$1.200, que era um fundo de missões. Ele criou o fundo de missões que ajudava esses missionários e pessoas aderiram. Então, as pessoas contribuíam e aí eles conseguiram chegar a esse numerário, R$1.200 mês. Ele estava todo contente. Aí, daqui a pouco, passa um pouco mais, o culto avança, então, aí chega na hora de um outro anúncio, ele pega e diz,
Irmãos, graças a Deus, o orçamento de 30 mil reais para colocar o som novo na igreja foi todo coberto. Acabou com a minha mensagem da noite. Entende? Então, e estavam empolgados, todos empolgados. Então é esse tipo de coisa que eu estou usando aqui antes de começar o estudo, que não comecei, do tabernáculo, para chamar a sua atenção para o fato de que nós também nos apoiamos nas sombras e validamos isso. Antes da gente avançar no que quer que seja, só saiba de uma coisa: você é o tabernáculo de Deus, certo? É isso que está escrito em todo o Novo Testamento. Bem, Êxodo 25, de 1 a 8, é o texto, então, da confecção, da orientação para a confecção do tabernáculo, a maneira como Deus falou com Moisés. Não é só Êxodo 25, vai aparecer 30, 35 também, mas nós vamos ficar com Êxodo 25, está aqui. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze. Esses são os 3 metais que entram na confecção do templo. Fios de tecidos azul, púrpura e vermelho. Minha Bíblia põe roxo, para definir o púrpura. A sua também. Carmesim. Isso. E vermelho. Linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Vamos voltar ao ponto aqui. Gente, quando Deus diz: farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles, é evidente que ele está fazendo a tal concessão que eu disse que vai se repetir na construção do templo nos dias de Salomão. Deus está fazendo uma concessão para, ele está ensinando, levar esse povo a crescer e a entender a linguagem. O que ele está fazendo? Assim como haverá a arca, ponto de meu encontro, onde eu vou manifestar minha glória, para que eles tenham um local para onde olhar e vejam que houve aceitação, haverá o tabernáculo, para que isso visualize para eles minha presença e eles me temam. Vamos lembrar que estamos falando de um povo. Eu recomendo a você que abra sua Bíblia depois em casa e leia o livro de Josué do primeiro ao último capítulo. Vai lendo Josué, é o tempo da conquista. Josué é sucessor de Moisés, então vai lendo Josué fazendo o povo conquistar a herança, Josué levando o povo a conquistar a herança. Quando você chega no 24º capítulo, o último capítulo do livro, Josué já está com 110 anos, Deus diz que ele vai morrer e ele vai se despedir do povo. Quando Moisés começa a exortar o povo para se despedir deles, você revive nessa exortação o drama que Moisés e Arão enfrentaram 40 anos com aquela gente, que se eles piscassem assim, idolatravam. Era só Moisés dormir um pouco mais e o povo amanhecia idólatra. Está ali Josué, depois do povo ver todas as vitórias, conquistas e guerras e cumprimento da promessa, Josué tendo que apelar e dizer: gente, escolhem a quem vocês querem servir. Se é aos deuses que ficaram além do Jordão, ou se é ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O que vocês querem? Não, Josué, nós queremos servir ao Senhor, só Ele é Deus, vamos ficar com Ele. Então joguem fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês. Isso dá uma pancada na gente, entende? Ele apela e ele faz esse apelo 3 vezes: joguem fora os deuses estranhos, joguem fora os deuses estranhos. O tabernáculo estava lá. Lembra da nuvem? Por que na taça de ouro tinha o maná ali dentro? É porque Deus sabia que eles iam esquecer assim, ó. Entende? Então os símbolos estavam lá para acordá-los, chamar a atenção o tempo todo. Nós temos um símbolo hoje. Tanto que quando Josué morre, eles voltam a fazer tudo de novo. É o único que é válido. Oi? Tanto que quando Josué morre, eles fazem tudo. Tudo. É no ato, pum, é rápido. Então observe, o tabernáculo estava lá só para eles entenderem isso. Eu estou no meio de vocês, então temam. Olhe para cá, para esse tabernáculo, e lembra: ih, Deus está aqui no nosso meio. Foi só por isso. Mas não é para dizer que habitava ali. Como alguém colocou, muito bem colocado, seria o lar distante do lar para Deus. O lar, com L minúsculo, distante do lar.
para Deus. Nós temos que é esse. O nosso é esse. Aqui a nossa referência de memorial, certo? A memória de Deus. Você vem para cá para saber o que ele falou mesmo, o que ele falou mesmo, o que ele disse, como que é a minha caminhada, como é que é meu trato com ele, o que ele quer para mim, é aqui, ó, certo? Aqui estão as minhas tábuas da lei. Está tudo aqui. Aqui está o meu maná. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui está a revelação do meu Cristo. Ele é a palavra, o verbo encarnado. Está aqui. Não estou me referindo ao livro, viu, gente? Vocês entenderam. Então, Israel tinha um tabernáculo. Israel tinha as tábuas da lei lá dentro. Moisés é que começou a registrar tudo em livro, para que depois eles fossem usando ali. E raramente usavam. Muito raramente. Nos dias de Josias, o livro da lei estava há tantos séculos abandonado e esquecido, que quando ele foi ler, ele entrou em pânico, rasgou as vestes, jogou cinza em cima da cabeça. Quando ele olhou lá, era assim. Estava todo mundo perdido, fora do ponto, não é? Bem, lá vem o tabernáculo então. Então vamos pegar aí pela introdução. Os textos, então, que acabamos de ler, estão mostrando o tabernáculo, que é o que você tem aqui, certo? Seu marido está com sua apostila ali, você pode pegar com ele. Já pegou? Não, tá. Então, você nem viu que ela chegou, né? Aqui, ó. Então, aqui está o modelo, era o tabernáculo de Moisés. Veja só, não é muito importante isso que eu vou dizer, mas aí se deixar de informar, a pesquisa fica pela metade. Moisés construiu o primeiro tabernáculo. Certo? Ele fez o primeiro tabernáculo, que foi feito depois que as tábuas da lei foram escritas, depois que o povo deu aquela abundância de ofertas a ponto de Deus dizer que ele mandasse o povo parar, estava dando mais do que era necessário. Só Deus podia saber se era mais do que necessário, né? Interessante. E aí Moisés construiu o primeiro tabernáculo. Esse primeiro tabernáculo é evidente que se desgastou, evidente que também se corrompeu em termos de tempo e naquela peregrinação de 40 anos, houve reconstituição desse tabernáculo. Até que o tabernáculo foi destruído pelos filisteus, que também tomaram a arca nos dias de Eli. Mas Moisés construiu com o povo o primeiro tabernáculo. Há referências que alguns entendem de que houve mais 2 tabernáculos construídos ainda no tempo de Moisés, mas isso aí são especulações que tem alguma lógica. Bem, para o Israel antigo, o tabernáculo, então, que é precursor do templo que Salomão construiu, lá por volta de 950 a.C., e era a própria peregrinação, porque ele ia consistir nessa tenda muito grande, que era desmontável, era transportável. Ele serviu a Israel por cerca de 500 anos. Então, por isso que eu tive que contar isso aqui, que você não pode imaginar esses utensílios durando 500 anos, né? E monta, desmonta, caminha, pega, né? Bem, vendaval, sol, chuva, que chegou a pegar, raramente, mas sim. Bem, era a significação da presença de Deus no meio do seu povo, o correspondente israelita para o Emanuel, Deus conosco. A gente pode até parar aqui se quiser. O tabernáculo era o correspondente israelita para o Emanuel. Na verdade, Emanuel, como você tem nas nossas Bíblias. Immanuel seria a palavra correta. Deus conosco. A profecia que Isaías proferiu 760 anos antes de Jesus encarnar, apontando para Jesus e dizendo que este seria o seu nome espiritual, o significado dessa encarnação. Deus conosco. Ora, o tabernáculo era a maior representação que Israel poderia ter visível de Immanuel. A segunda maior representação que Israel teve e não aceitou foi Cristo encarnado, certo? Mas que disse para mim e para você: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele continua sendo o nosso Immanuel. A nossa absoluta garantia de Deus conosco é a presença de Cristo na nossa vida pelo seu Espírito eterno. Ele então é a referência suprema do tabernáculo para mim e para você. Bem, por conta disso, de ser o Immanuel, Deus conosco, o tabernáculo recebia ainda outros nomes. Tenda do encontro, porque era onde Deus se manifestava com o povo. Tenda da congregação, aí vale voltar os olhos para a figurinha aí atrás de novo. Ó. Você vai ver o povo todo congregado ao redor do tabernáculo. Estão vendo aqui?
Nós temos a narrativa em Números de Moisés entrando na tenda e a glória de Deus descendo sobre ela e o povo ficando prostrado até Moisés sair de lá, porque o povo viu a glória descendo sobre a tenda, né? Então, a multidão ficava ao redor. Quem fez essa ilustração foi muito bem inspirado. Ele colocou milhares de tendas, estão vendo lá atrás? As tendas do povo. Milhares de tendas para mostrar o grande arraial de Israel e o tabernáculo no centro. E o povo todo à volta do tabernáculo na hora da realização de uma função nacional. Só havia uma função nacional que usava o tabernáculo, que era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, chamado Dia da Purificação, Yom Kippur. Agora, todos os dias, sem cessar, o tabernáculo tinha função. Todos os dias, centenas de pessoas traziam animais para serem imolados e aqueles sacerdotes estavam lá sempre imolando. O sujeito estava sempre oferecendo sacrifícios pelos pecados, fora os dias de festa, que aí eram comemorações nacionais. Exaustivo. É por isso que tinha que ser uma tribo inteira. Era uma servindo a 12. Porque vocês vão lembrar que com a divisão de Manassés havia 13 ordens, certo? Então Levi servia 12 tribos, que a tribo de Manassés se multiplicou por 2, não é? Dividiu-la, multiplicou. Então ficou Manassés 1, Manassés 2, logo ficaram 12 tribos. Você retira Levi e aí Manassés ocupa 2 lugares, 12. Então a tribo de Levi servia as 12 tribos. Era muita gente. Claro que isso não quer dizer que todo levita, a começar pelo fato de só os homens acima de 20 anos, todos os levitas eram sacerdotes. Não. Tinha a casa de Arão, e aí ia surgindo as outras casas, casa de Coreia, etc. Esses eram sacerdotes. E tinham suas ordens, que Davi organizou direitinho no seu tempo, né? 500 anos depois. Nestas ordens, cada dia, uma família servia de sacerdote. Lembra de Zacarias? No dia da revelação, tinha caído o dia na sua ordem de serviço para que ele pudesse servir, porque até os dias de Jesus, com a restauração do templo, a reconstrução por Herodes, aquela ordem estabelecida por Davi 1000 anos antes era cumprida ainda. É coisa. Eu e você. Nós veremos isso aqui com muita ênfase, por sinal. Todo o povo de Deus é levita. Vós sois sacerdócio real. Certo? O que o sacerdote faz principalmente? Ele sacrifica e intercede. Certo? Então, estas são nossas funções. E serve a favor dos outros. Essas são nossas funções: sacrificar, interceder e servir a favor de terceiros, onde também entra a intercessão, que são uma forma de serviço e também uma forma de sacrifício, desde que seja intercessão. Então nós somos os levitas. Não é o pastor é levita porque ele prega, os que tocam são levitas porque tocam, todos são levitas. Assim como não existe sumo sacerdote, só um, né? Isso que está no céu. Oi? Todos servem. Todos são levitas. Todos são sacerdotes. Todos. Primeiro serviço de sacerdócio que eu realizo é a meu favor. Desculpa. Depois a favor da minha casa. É com o reino. Com o reino, nada com o templo. Não existe templo na revelação do Novo Testamento. Fixem isso, gente, porque isso é herança pagã. Não existe templo na revelação da fé cristã. Não existe templo. Não existe casa de Deus física na revelação da fé cristã. Isso foi inventado, recebemos por herança. Estamos pagando um mico, perdendo dinheiro até não poder mais com essa brincadeira de mau gosto. Pior do que isso, brigas homéricas ainda acontecem dentro desses espaços quadrados porque pessoas estão profanando a casa de Deus. Eu sou de um tempo em que era impossível ir para o púlpito sem uma gravata, que senão você profanava o púlpito, que era um altar da casa de Deus. É muita heresia junta e a gente teve que engolir isso e viver com isso. Teve que viver com isso. Até hoje. Criança correndo dentro da igreja, está correndo dentro da casa de Deus. Isso é profanar. Isso aí é pequeno, né? Pequeno. Quando você vai para
para as guerras mesmo, da construção dos templos, dos megatemplos, aquele tonto lá nos Estados Unidos que construiu o templo de 11 milhões de dólares, templo de cristal. Eu lembro de Zagallo entrando lá para rezar pela seleção. Ganhou a seleção aqui. Eu espero que a resposta seja negativa. Eu também não quero, eu não sei. Porque eu não sei. Ai, ai, é tão sério. Bem, vocês vão ganhar aqui um em São Paulo, ó. É o tabernáculo reconstruído. Dois? Dois, estão brigando. Mundial. Não vão. Não vão. Por maior que seja o meu desejo, não vão. Vamos continuar aqui. Veja só, então para nós... sim, os outros nomes então, tenda da congregação, ainda tenda da presença. Para nós, ele figurava o cumprimento da pessoa e obra de Cristo, a didática maior da tipologia, como veremos parte por parte. É por isso que a gente está trabalhando aqui com a apostila, por causa dos muitos detalhes que teremos de ir passo a passo, né? Devemos começar então conhecendo a estrutura do tabernáculo, é o que você tem aí, eu já adiantei, né? Então a gente pode saltar esse primeiro parágrafo aqui e correr para o finalzinho do segundo parágrafo. Olha que coisa bonita. Ele tinha um átrio externo com 50 metros de comprimento, 25 de largura, colocada na posição leste-oeste. Grava isso. Certo? O norte está atrás de mim, não é isso? E ali está o sul. Então, leste está aqui. Eu estou certo? Não, leste está aqui. Leste está aqui. O templo ficava assim, ó. Certo? Em direção ao sol nascente. Assim era a porta do templo. Então ele ficava, vamos dizer assim, atravessado, certo? Ele ficava em direção ao sol nascente. Então é o que temos aqui. Ele tinha uma porta de 10 metros de largura, ficava na direção oriental ou nascer do sol. Veremos o significado disso mais adiante. Por ora, basta que lembremos que Jesus, à porta, recebeu em Apocalipse o título de estrela da manhã, a estrela que nasce. A estrela da manhã, ela nasce no Oriente, certo? No leste, Jesus é a porta. Jesus, a porta do templo ficava voltada para a estrela, para o Oriente, e Jesus é a porta, e é a estrela da manhã, porque ele é a porta. Então ele é a porta de entrada do tabernáculo da nossa comunhão com Deus. Ele é exatamente a estrela da manhã, é a luz que nasce sobre a nossa confissão. Não. Por isso que a porta estava voltada para o Oriente. Israel jamais perguntaria por quê. Ia pensar assim, para receber o sol de frente. No mínimo. Mas ali já estava a didática de Deus. Ali já estava a didática de Deus. A luz que nasce sobre a nossa vida, como está lá em João capítulo 1, nasce no Oriente, é a porta de entrada na nossa comunhão com Deus. Então, o tabernáculo era voltado para o Oriente para prefigurar Cristo, a porta, a estrela da manhã. Seria o nome que ele viria a ter. No verso, então, vamos começar com os altares, né? No verso aí da apostila, página 2. Os altares eram distribuídos em ordem crescente de comprometimento, o que para nós realça muito seu significado didático quando aprendemos em Hebreus 10 que o sacrifício de Cristo e sua obra foi oferta para nos levar a avançar na comunhão com Deus até o Santo dos Santos. Olha, então, os altares estão falando de uma santidade progressiva, certo? Começa com o primeiro, o altar do sacrifício, e vai até o final, que é a arca, o lugar da presença de Deus. Então começam as descrições aí. No átrio ou pátio externo, após a entrada, ficava localizado o altar do holocausto, o primeiro altar, ao qual todos os fiéis tinham e deveriam ter acesso, e onde a oferta sacrificial, a oferta pelos pecados, era servida ou queimada. Na ilustraçãozinha, você vai perceber, eles levantam a cortina da porta de entrada e você vai ver que tem um grupo de pessoas bem grande do lado de dentro também, perto do grande altar, que é o primeiro altar aí. Por que tem esse grupo grande de gente? Eles fizeram isso aqui para nos mostrar que as pessoas tinham acesso a esse altar. Elas só iam até ali, não mais. Entende? Então, o povo, né, só ia até o primeiro altar. E tinha de ir até o primeiro altar. Então ele era também chamado, sendo o maior altar, ele era ainda conhecido como altar de bronze,
o altar das ofertas queimadas, todo feito de tábuas de acácia revestidas de bronze. Ele era bem grande, tinha 2,5 metros de largura e comprimento, então ele era um quadrado de 2,5 metros, com 1,75 de altura. Essa caixa toda revestida de bronze tinha uma grelha na sua metade, então ali por 80 e poucos centímetros do chão havia uma grelha que era que receberia as cinzas da queima que aconteceria e da gordura que viria da queima feita na parte superior. Então ele deveria ter tamanho suficiente para receber até um novilho, porque as ofertas iam de pombinhas até o novilho, certo? Segundo Levítico capítulo 6. Acredita-se que uns degraus de acesso eram disponibilizados até ele, pois além dos sacerdotes terem de sacrificar a vítima lá em cima, amarrando nas 4 pontas ou 4 chifres, os fiéis deveriam impor a mão sobre o animal oferecido ali. Então como é que ele ia impor a mão sobre um animal que já está acima de uma estrutura com 1,75 m? Então cada fiel teria que ter 2 metros de altura, né? Não dá. Então eles tinham uma escadaria que você vai ver no outro texto, não há nenhuma orientação quanto a fazer essas escadas de acesso. É bem interessante isso, mas você vai ver em outros textos, o texto dizendo que o sacerdote deveria usar calções para que quando ele subisse ao altar, então ele subia, certo? Ao ter acesso através dos degraus, a sua nudez não aparecesse. Então, provavelmente havia uma escadaria que dava acesso, todos os estudiosos e comentaristas pensam dessa maneira, com os degraus de acesso para que eles pudessem então impor a mão sobre o animal oferecido, porque cada ofertante tinha de impor a mão sobre o animal num ritual de substituição. Ele impunha a mão e esse ato significava que estava transferindo para o animal os seus pecados, e isto era a sua confissão, fazendo então um processo de substituição dele pelo animal. O animal morria no seu lugar, para resgate daquele pecado, né? Sim, depois do incêndio feito, jogava-se o óleo da Santa Unção nesse altar. Também era usado lá no altar do incenso, mas na queima, o unguento era feito para a queima, né? Era chamado de libação sobre sacrifício, Paulo usa essa expressão também, né? Bem, sobre o altar havia 4 pontas ou chifres, aos quais se amarrava a vítima para imolação. Na metade de sua altura, já falei. Então, esses 4 chifres, eles ficavam nas extremidades, eram usados para que a vítima fosse amarrada, porque ela era colocada ali viva. Lá em cima que ela era sacrificada. Então, ela era posta ali viva, amarrada nesses 4 chifres, que eram pontas bem... Vocês podem ver depois no texto, aqui não tem, mas eram pontas bem salientes, e ali, então, ela ficava presa e o sacerdote sacrificava. Esses 4 chifres, ou os lugares de amarração da vítima, ganharam, ao longo do tempo, por zelo ou por superstição, ganharam o local, aquele espaço compreendido pelos 4 chifres, ganharam uma conotação diferenciada de que alguns se serviram algumas vezes. Como o altar do sacrifício era aberto, acessível a qualquer um, o sacrifício só era feito pelo sacerdote, mas quem levava a vítima e provavelmente amarrava a vítima era o ofertante. O sacerdote só sacrificava, depois que o ofertante fazia tudo e impunha a mão. Ao longo do tempo, criou-se um modismo do tipo, já que aquele animal me substitui, eu também posso ir para ali, se eu quiser o perdão alheio para algum erro que eu tiver cometido. Eu vou explicar. Ao longo do tempo, criaram essa ideia. Alguns fizeram uso desse recurso, nós vamos ter isso nos dias de Salomão. O sujeito cometeu um crime, uma falta, e ele então, tem gente correndo atrás dele para matá-lo, ele entrava pelo templo, subia lá, ele ficava em cima, e Absalão e Adonias. Absalão não, foi o Joabe e Adonias. Joabe e Adonias fizeram isso. Mas há relatos de outros, então isso já veio acontecendo ao longo dos séculos. O sujeito ia para ali e ninguém podia fazer nada. Primeiro porque Deus não aceitava derramamento de sangue humano, certo? Sacrifício humano. Segundo, por causa da sacralidade do local. Também foi aí que houve a adaptação da ideia
era uma ideia de humilhação, de confissão, de arrependimento. Eu estou arrependido do meu erro, estou pedindo sua misericórdia. Então eu estou aqui onde Deus aceita o meu sacrifício, meu arrependimento, através dos animais que eu dou. E aí, quando a gente chega nos dias de Salomão, no dia da coroação de Salomão, os que tinham intentado contra a coroa, lembram? O Joabe, seu primo, e Adonias, seu irmão. Os dois tinham intentado ocupar o trono. No caso, Adonias, e o Joabe ajudado por ele. Então, quando Salomão ocupa o trono, manda matar os dois, que eram acusados de alta traição. O que acontece? Joabe corre para o tabernáculo, vai até o altar e matam ele. Adonias corre até... E vem o recado, viu? Quando Joabe corre para o tabernáculo, alguém chega lá e diz a Salomão: Joabe correu para o altar, está lá junto do altar, e o vingador, quer dizer, o oficial de justiça que foi lá para matar, o carrasco, no caso, com ordem do rei, não pode fazer nada, né? Não fez, chegou lá e matou Joabe. Não teve jeito. Mas quando chegou na vez de Adonias, o mesmo recado chegou para Salomão, só que disseram assim: Adonias pegou das pontas do altar. O vingador, quando chegou, disse para ele: desce daí. Ele: não, vou morrer aqui. Aí quando o recado chega para Salomão, Salomão diz: manda ele descer, está perdoado. Por que mataram Adonias, ou Joabe? Porque Joabe só se encostou no altar. O outro subiu no altar. Certo? Então Joabe podia matá-lo à vontade, que não ia acontecer nada. Usou mal a fé. Eu gosto de usar isso aí como uma ilustração de coisas que estão acontecendo nas famílias evangélicas. Os nossos encostadores de altar. A Bíblia nos fala que nós devemos estar em Cristo, não é com Cristo. Tem muita gente que está com Cristo e vai morrer feio. E o único lugar que nos cabe é estar em Cristo. Com Cristo, eu só estou encostado. Não deu certo, eu me afasto. Com Cristo não tem sacrifício de nada. Eu estou com Ele na medida que Ele me é simpático. Eu estou com Ele na medida que eu concordar com as suas ideias. E aquilo que eu não concordar, eu abro mão. Ele é só mais um. Agora, em Cristo é diferente. Em Cristo eu estou posicionado nele. Em Cristo eu estou fazendo renúncias. Em Cristo eu estou indo para o sacrifício. Em Cristo eu estou falando de unidade mística. E não de adesão conceitual. São coisas diferentes. Eu me lembro de uma experiência que me marcou muito. Muito. Ainda esta madrugada sonhei com algo próximo a isso. Eu já era pastor? Não era. Não era mesmo. Eu estava no meu último ano de seminário e eu sempre pregava na igreja. E um dos fins de semana, né, eu cumpria muito ordens das minhas autoridades. Então, minhas autoridades, elas botavam assim no papelzinho: esta semana mensagem evangelística. Eles eram meu Espírito Santo. Depois esta semana mensagem de cura. Esta semana mensagem didática, tal. Eram os meus donos. Mas Deus me libertou rapidinho. Eles não gostaram não, mas Ele me libertou. Então, quando estava no período das mensagens evangelísticas, né, eu e o Espírito Santo tínhamos que nos virar para obedecer e aí pregar mensagem evangelística. E aí, né, fazer seu apelo para que o povo fosse à igreja e tal, porque ia ser uma mensagem evangelística. Meu pai andava beliscando a igreja de vez em quando, né? Por muita pressão da minha mãe, ele até ia, de vez em quando ele ia. E uma dessas vezes ele foi e era o filho dele que ia pregar e pregou. Eu preguei uma mensagem que até eu, se não fosse crente, me convertia. Ela convencia céus e terras de que o homem era pecador e que Jesus estava perdoando de todo pecado. Quando eu acabei de pregar, lancei um apelo para que os que tinham entendido a mensagem, se entendiam pecadores e queriam receber uma oração por seu arrependimento para se encontrarem com Cristo e tal, viessem à frente. E meu pai foi um dos primeiros que veio à igreja, né, pentecostal, fez aquele alvoroço, mas tomou posse do povo. Alvoroço todo, porque o pai do pregador foi o primeiro que foi à frente. Eu era o único que estava seco que nem rolha de garrafa vazia. E o povo não entendeu. E vieram depois, me cumprimentavam, me davam felicitações, e glória a Deus, eu seco. E meu pai veio à frente lá, no meio das pessoas. Eu orei por todos, por ele inclusive. Quando estávamos indo embora, eu lembro de alguém que era muito chegado a mim, chegou para mim e disse: a gente está na maior alegria, porque seu Zé aceitou Jesus e você está tão frio. É como se você não tivesse gostado do que aconteceu. Eu olhei para ele e disse assim:
Você prestou atenção na pregação? Sim. Você sentiu vontade de ir lá à frente e aceitar Jesus? Ah, claro! Se eu não fosse crente, eu falei, então, quem aqui hoje não se convenceria com aquela pregação? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu não vi um movimento de convicção do meu pai. Eu vi meu pai em conflito psicológico diante do que ele ouviu. Essas pessoas foram confrontadas e cederam. Se houve convencimento do Espírito Santo em seus corações, glória a Deus, mas no do meu pai não houve não. E não deu outra. Isso foi no ano de 81 ou 82. Meu pai só se converteu em 1996. Em 90 foi batizado, mas só se converteu em 96. 24 horas antes de morrer. E ele se converteu 24 horas antes de morrer, porque ele estava morrendo, já desenganado, com hora marcada, e eu lutando com Deus dizendo, 20 anos ouvindo o Evangelho e não está convertido. Isso vai ficar um problema muito sério entre mim e ti. Porque não está convertido. Quais são os sinais da não conversão do meu pai? Primeiro de tudo, ele ainda era supersticioso. Se tinha um pânico terrível da morte. Terceiro, ele não entendia que estava salvo. Não estava convertido. Bem, naquela noite, daquele dia, aquela tarde daquele dia, que ele morreu às 10 da noite, às 3 da tarde, de fato, o céu se abriu para ele. E ele testemunhou, ele ouviu, ele se convenceu, ele se converteu, ele deu glória a Deus com visões de Deus, ele teve uma experiência marcante, vocês já ouviram eu contar, para convencer céus e terra, e se despediu de nós, declarando viva e abertamente, estou indo para o céu hoje. Cuida da sua mãe, erra de lá, fica lá com meu carrinho de mão, com minha ferramenta talhadeira, a enxada, eu não tenho nada para dar para você, é isso que eu estou dando. Um homem que tinha pânico de morrer, estava se despedindo da vida, plenamente convertido, falando do que não entendia e não sabia, ganhei um novo nome, e ele disse que você sabe o que é isso, eu não sei. Nós sabemos, a gente lê Apocalipse, ele nunca chegou lá, porque ele só foi até 11 capítulos de Gênesis, nunca chegou ao 12º capítulo, a vida inteira. Mas o ambiente do meu pai era da igreja, certo? Viu todos os milagres possíveis e imagináveis, inclusive na vida das netas, ouviu todos os sermões possíveis e imagináveis, ouviu todos os testemunhos, os gloriosos, os ridículos, os verdadeiros, os fabricados, ele ouviu tudo, e viu, e participou de N acampamentos, e não se convertia. No entanto, lia a Bíblia, orava todo dia e não faltava a um culto na igreja. Especialmente que ele tinha que vigiar minha mãe, porque ele achava que minha mãe era muito, como é que se diz? Cobiçável, coitada. Então, ele estava sempre lá de olho nela, né? Era uma doença dele, vai se fazer o quê? Então, meu pai não saía da igreja. Ele evangelizava, vocês tinham que ver. Sabe como é que ele evangelizava? Vocês têm que ir para a igreja do meu filho. Ele é um excelente pastor, é o melhor que tem. Essa era a evangelização do meu pai. Quando eu ia batizar as pessoas, ele ia lá participar. Dizem que ele costumava dizer, olha, parece um anjo. Então, ele estava sempre com Jesus, o tempo todo com Jesus. E a léguas do Salvador. Não basta estar com o altar. Cuidado, viu? Nós os temos nas nossas famílias. Estão bem juntinho do altar. Não sobem nele por nada. Porque subir no altar, ali você morre, né? É o sacrifício. É exatamente o que disse o Filho de Deus. O que ele disse? Se quiser vir após mim, suba no altar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tem que estar lá em cima, não adianta ficar do lado, tem que segurar nas pontas do altar, subir lá onde fica a vítima, viu? Não. Tem mais, tem 5 minutos ainda. O Carlão foi embora, então eu posso falar à vontade. Ele não está aí, ele que me manda calar. Olha aqui, logo em seguida, ainda no átrio e fora do lugar santo, ficava a pia. Estão vendo aí? Logo depois, ficava a pia ou altar das purificações, onde os sacerdotes lavariam mãos, pés e cabeça antes de entrarem no santo lugar, sob risco da própria vida se não fizessem. Ele também era todo feito de bronze, que as mulheres doaram. Eu achei tão interessante que a doação do bronze com que a pia das purificações foi feita,
foi feito pelas mulheres, elas que doaram esse bronze. O bronze que elas doaram, eles usaram para fazer, melhor dizendo, o bronze que elas doaram, que foram panelas que elas ganharam das mulheres egípcias, elas doaram e eles usaram para fazer a pia das purificações. Mulher e pia, né, tem uma coisa muito em comum, né, desde o tempo do tabernáculo. Ó, gente, lá em casa eu uso pia, viu? Lá em casa eu uso a pia. Oi? Não, eu uso a pia na minha casa. Eu uso, você não usa, você não sabe nem o que é isso. Eu uso a pia na minha casa, viu? Mas mulher e pia, dizem todas as sogras que mulher e pia, a mulher que é a mulher dos filhos delas, tem tudo em comum. Eu não conheço uma sogra que não esteja interessada em que a filha dos outros, desde que casada com os filhos dela, ocupe uma pia. Bem, vamos parar de falar besteira. Terapia, você também precisa de terapia. Você hoje chegou empesteado aqui, né? Hoje ele tá que tá. O que acontece só os sacerdotes tinham acesso já ao segundo altar. O povo, só o primeiro. A partir dali, não mais ninguém. Então, ainda no pátio externo, os sacerdotes, eles tinham que necessariamente usar a pia. Se eles não usassem a pia, morreriam se fossem além. Entende? Se eles fossem além, morreriam. Eles poderiam até nem usar a pia e voltar ao primeiro altar. Mas ir além, eles pagariam com a vida. Então, eles iam até a segunda pia e depois entravam no Santo dos Santos. Só podiam entrar lá depois de passar pela pia, segundo altar. Aí entravam lá, onde ainda tinham acesso a mais 3 altares. Agora, o último espaço, só o sumo sacerdote, onde estava um único e último altar. Bem, a partir daí, chegava-se ao lugar santo, a ambiência dos sacerdotes, e dentro dele havia a mesa dos pães da proposição, onde ficavam bandejas e colheres de ouro, e os pães, em 2 pilhas de 12, que eram trocadas a cada semana. Interessante o detalhe, 2 pilhas de 12 pães, né? Que eram trocados a cada semana. Esses pães estavam ali o tempo todo como oferta e memorial. Esses pães estão falando coisas para nós. Nós veremos na significação desse altar o tempo todo, né? Eles estão falando para nós. Agora, são 12 pães e tanto judeus quanto nós inventamos um calendário. E o nosso calendário tem quantos espaços? Divisões? 12 espaços, né? Para que colher, pastor? A colher era para pegar o pão, para colocar o pão, para nada ser feito tocando com a mão. Isso. E eram mais de uma colher, né? Eu presumo que eles... eles pegavam com mais de uma colher para poder deslocar os pães, né? Presumo que sim. Bem, logo adiante, então, mais para o sul, ficava o candelabro de ouro, e além dele, próximo à cortina que separava o lugar santo dos santos, vinha o altar do incenso, também todo feito de ouro. Esse era o último altar no lugar santo, certo? Em seguida vinha o santo dos santos, que estava oculto pela cortina. Essa cortina era pesada. Lá dentro apenas havia a arca da aliança, toda de ouro, que revestia madeira de acácia. Sua tampa era guarnecida de 2 querubins, de faces voltadas para baixo, um de frente ao outro, cujas asas tocavam nos seus extremos, fazendo sombra sobre a tampa. O autor de Hebreus disse exatamente isso como lemos. Esta tampa ficou conhecida em nossa língua como propiciatório, isso aí veio do latim, não está no texto hebraico, devido ao seu significado. É válido porque o significado dela falava disso, né, da tampa, porque Deus disse assim, ali virei a ti, se referindo à tampa, entre os 2 querubins. Ali eu serei propício a vocês. Devido ao seu significado, então. Em hebraico era conhecido apenas por tampa mesmo, é como você leu lá no texto de Hebreus, por sinal. A última página, e aí eu vou terminar, porque temos que fechar o tempo aí. A arca tinha 1,15 m de comprimento, 60 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, guarnecida com 4 argolas, por onde passavam varas para seu deslocamento. Dentro dela ficavam as 2 tábuas da lei, também veremos os significados, um vaso contendo maná, vaso de ouro, e a vara de Arão que floresceu. O tabernáculo e a arca foram tomados após uma incursão dos filisteus no tempo dos juízes, nos dias do sumo sacerdote Eli, que gritou ao morrer, Icabode,
foi-se a glória de Israel. O tabernáculo se desfez, mas a arca foi resgatada. Davi reconstruiu o tabernáculo para abrigar a arca que levou para Jerusalém. Ela ficou em Criat Jearim 20 anos, onde aguardou a construção do templo por Salomão. Aí Davi construiu um novo tabernáculo para abrigar a arca em Jerusalém. E lá ela ficou. Saiu da casa de Obed-edom, lembra? E ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e aí foi para o lugar que Davi designou para ela, e por lugar que designou, ele reconstruiu o tabernáculo. Ali ela ficou até o templo de Salomão ser construído, 20 anos depois. No momento nós vamos pensar, bem, aí estamos dizendo que vamos examinar as implicações tipológicas de cada altar e depois o significado simbólico do tabernáculo todo, parte por parte, que aí vamos entrar nas cortinas também. No momento, pensemos no seguinte movimento. Se visto de fora para dentro, o tabernáculo era constituído de altares de acesso até a arca, no Santo dos Santos. Havia, portanto, uma progressão de movimentos de santificação preparatórios para o homem até o propósito final, que era chegar à arca da presença, ao Shekinah de Deus. Se visto por dentro, a arca da aliança era, através de seu propiciatório, a via de acesso de Deus ao homem para que o recebesse. Como ele mesmo disse, ali virei a ti. Consideraremos então na sequência esses movimentos de acesso através dos altares que tipificam a obra de Cristo a nosso favor. O homem olha de fora do tabernáculo, lá até o extremo em que há a última cortina, e a primeira coisa que ele vê é o altar do sacrifício, certo? Deus olha de dentro do tabernáculo do Santo dos Santos, de cima do propiciatório, e a primeira coisa que ele vê lá fora é o altar do sacrifício e o homem atrás dele. O sacrifício é o ponto de referência para a entrada do homem a Deus e o acesso de Deus ao homem. É a porta de entrada. Por isso que todos tinham acesso a esse altar. Os outros, só quem já estava preparado. Interessante, né? E dali para frente, até chegar ao Santo dos Santos. Vamos então orar. Nós te glorificamos pela maneira como a tua palavra, Senhor, procurou ser colocada para nós ao longo dos séculos, pelo mover do teu Espírito de forma tão sábia e completa. Senhor, é tanta coisa bela para aprendermos e ouvirmos, mas eu creio que só em pensarmos na porta voltada para o Oriente, a porta do tabernáculo, quando Israel mal poderia pensar na encarnação de Deus, na possibilidade de haver um Deus encarnado, o que veio a acontecer milênios depois dessa experiência, desse momento histórico. E lá já estava a porta voltada para o Oriente, para dizer, agora há acesso, porque a porta do Éden, voltada para o Oriente, estava fechada. E agora o Senhor põe a porta do tabernáculo, voltada para o Oriente, e a abre. E nos diz, está aberta, porque ela é meu filho, é através dele que você entra. Ele é a porta do Oriente. Ele é, como disse Zacarias, o Oriente do alto que nos visitou. Ele é a estrela da manhã, a que nasce no Oriente. Glória ao teu nome. Bastava isso para nós já compreendermos toda a dimensão do significado do altar. Permite que nós usemos isto, meu Pai. Que usemos isto dentro da nossa fé, numa confissão que seja plenamente espiritual, sem estar se servindo de adereços temporais e visíveis, que são sombras, a tua palavra diz, que não nos servem para nada, que em lugar de nos fazer avançar, impedem movimentos. Senhor, mas ajuda-nos a usarmos cada altar. Ajuda-nos a termos consciência de que o tabernáculo foi estabelecido para nos dizer isso. Eu quero vocês na arca, mas eu quero que vocês entrem pela porta do tabernáculo e passem pelo altar do sacrifício. Ó Senhor, ajuda-nos a fazermos como Adonias e não como Joabe. Ajuda-nos a subirmos no altar de Deus, a subirmos no altar onde fomos substituídos por Cristo Jesus, que morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Ó Pai, ajuda-nos a tornarmos isso explícito para os nossos parentes, amigos, filhos, irmãos na fé, os que nós sabemos que andam chegados, andam encostando no altar, estão com Cristo, mas ainda não podemos afirmar que estão em Cristo, a semelhança da história que contei de meu pai. Senhor, ajuda-nos a termos o cuidado de visibilizarmos isso para os outros, de fazê-los entender a necessidade de subir no altar para poder avançar. Sem passar pelo altar do holocausto, não temos direito a nenhum acesso além dele, nenhum acesso.
não poderíamos sequer entrar. Temos que entrar para ir no altar. E só podemos atingir os outros, excelências da comunhão, aprofundamento da intimidade, até chegarmos à plenitude a partir desse altar. Ensina-nos isso, ensina-nos a estarmos conscientes de que dia após dia levamos a cruz como o Filho de Deus recomendou. Dia após dia morremos, como Paulo disse. Dia após dia levamos no nosso corpo o morrer de Cristo para que a vida de Cristo se manifeste em nós. E isso fala de renúncia, isso fala de abrir mão daquilo que nos separa de Ti, daquilo que atrapalha, que fica entre Tu e nós. Ó Senhor, isso fala de abrir mão do que somos, do que queremos impor como o que somos e quem somos, para que sejas Tu em nós, somente Cristo em nós. Estamos falando de uma linguagem essencialmente espiritual, mas a Tua palavra diz que falamos coisas espirituais com os espirituais. Ensina-nos estas coisas, te pedimos. E recebe a nossa gratidão por todo o Teu cuidado, pelo privilégio e oportunidade que temos de estudar estas coisas da Tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém.